Poucas figuras públicas construíram uma trajetória tão singular quanto Lisa Bonet. Desde a adolescência, ela foi projetada para o centro da cultura popular, tornando-se um rosto conhecido em milhões de lares. No entanto, enquanto a fama lhe oferecia reconhecimento e oportunidades, também trazia expectativas que nem sempre refletiam quem ela realmente era. Ao longo das décadas, Lisa escolheu repetidamente caminhos que desafiaram convenções, priorizando autenticidade em vez de aprovação. Sua história não é apenas sobre sucesso artístico, mas sobre independência, maternidade, amor, transformação pessoal e a coragem de permanecer fiel aos próprios valores, mesmo quando isso significava se afastar dos holofotes. Uma infância entre dois mundos. A história de Lisa começou em um ambiente que muitas vezes a fazia sentir-se diferente. Criada em Los Angeles após a separação dos pais, ela cresceu convivendo com uma sensação constante de não pertencimento. Como filha única, passou boa parte da infância observando o mundo ao seu redor com sensibilidade e introspecção. Essa experiência de solidão acabou moldando profundamente sua personalidade. Enquanto outras crianças buscavam se encaixar, Lisa desenvolveu uma relação mais independente com sua identidade. Ela aprendeu cedo a confiar em sua própria percepção e a encontrar conforto em seus pensamentos. Quando descobriu o teatro por meio de uma amiga, encontrou algo que mudaria sua vida. Pela primeira vez, sentiu que podia expressar suas emoções sem precisar se adaptar às expectativas externas. O palco ofereceu um espaço onde sua individualidade não era vista como um problema, mas como uma qualidade. Aquela descoberta plantou as sementes da mulher que, mais tarde, recusaria rótulos e escolheria viver de acordo com suas próprias regras. A jovem estrela que conquistou o público. Ainda adolescente, Lisa recebeu a oportunidade que transformaria seu destino. Seu talento natural chamou a atenção rapidamente, levando-a a integrar um dos programas mais populares da televisão americana da época. Sua personagem tornou-se um símbolo de estilo, autenticidade e juventude. O público se identificava com sua espontaneidade, enquanto sua presença na tela transmitia uma combinação rara de confiança e naturalidade. O sucesso foi imediato e a colocou entre os rostos mais reconhecidos da televisão. Apesar da popularidade crescente, Lisa nunca pareceu totalmente confortável com o papel de celebridade. Enquanto muitos artistas abraçavam a fama como objetivo final, ela demonstrava uma inquietação constante. Havia uma diferença entre a imagem pública que o público admirava e a pessoa que existia longe das câmeras. Essa distância entre expectativa e realidade seria uma das forças que moldariam suas decisões futuras. Mesmo no auge da popularidade, ela já começava a questionar os limites impostos pela fama e a buscar formas de preservar sua individualidade. O conflito entre imagem e identidade. Ao atingir a vida adulta, Lisa passou a sentir cada vez mais o peso das expectativas construídas ao seu redor. O público enxergava uma figura específica, mas sua visão sobre si mesma era muito mais complexa. Determinada a explorar diferentes facetas de sua arte, ela aceitou projetos que contrastavam fortemente com a imagem que a televisão havia consolidado. A escolha provocou debates intensos e gerou reações divididas. Muitos esperavam que ela permanecesse associada ao mesmo perfil que a tornou famosa. Para Lisa, porém, o crescimento artístico exigia liberdade. Ela acreditava que um ator não deveria ficar preso a um único personagem ou às expectativas de terceiros. Essa postura revelou uma característica que a acompanharia por toda a vida: a disposição para assumir riscos em nome da autenticidade. Embora tenha enfrentado críticas, ela se recusou a pedir desculpas por suas escolhas. Em vez disso, defendeu o direito de evoluir como artista e como pessoa, demonstrando uma independência rara para alguém tão jovem. Maternidade e mudança de prioridades. A chegada da maternidade marcou uma transformação profunda. Quando sua filha nasceu, a perspectiva de Lisa sobre sucesso e realização mudou significativamente. Enquanto Hollywood valorizava visibilidade constante e crescimento profissional acelerado, ela começou a enxergar a vida sob outra ótica. Sua atenção se voltou para a construção de um ambiente estável e acolhedor para a filha, algo que passou a ocupar um lugar central em suas prioridades.
Essa decisão não representou um abandono da carreira, mas uma redefinição do que realmente importava. Ela escolheu desacelerar em um momento em que muitos esperavam exatamente o contrário. A maternidade trouxe novas responsabilidades, mas também proporcionou clareza. Pela primeira vez, Lisa parecia menos preocupada em atender às expectativas externas e mais interessada em construir uma vida alinhada com seus valores pessoais. O distanciamento voluntário dos holofotes. Ao longo dos anos seguintes, Lisa tomou uma decisão incomum para uma figura pública: afastar-se gradualmente do centro das atenções. Enquanto muitos interpretavam isso como desaparecimento, para ela tratava-se de uma escolha consciente. Ela buscou uma rotina mais tranquila, cercada pela natureza e distante da pressão constante da indústria do entretenimento. Esse período permitiu que explorasse interesses pessoais, fortalecesse laços familiares e desenvolvesse uma relação mais profunda consigo mesma. Longe das câmeras, encontrou espaço para reflexão e crescimento. Em vez de perseguir relevância permanente, passou a valorizar experiências cotidianas que ofereciam significado genuíno. Esse afastamento revelou uma visão de vida pouco comum em ambientes onde a visibilidade costuma ser vista como sinônimo de sucesso. Para Lisa, estar em evidência nunca foi uma necessidade. Reinvenção silenciosa e crescimento interior. Durante os anos longe da exposição intensa, Lisa passou por um processo de reinvenção que ocorreu quase inteiramente fora do olhar público. Foi uma transformação discreta, mas profundamente significativa. Ela se dedicou ao autoconhecimento, à espiritualidade, ao bem-estar físico e à construção de uma vida mais alinhada com seus princípios. Não se tratava de seguir tendências, mas de criar hábitos que favorecessem equilíbrio e autenticidade. Essa fase fortaleceu sua capacidade de viver sem depender da aprovação externa. Aos poucos, ela desenvolveu uma relação mais tranquila com a própria história, aceitando tanto os sucessos quanto os desafios que havia enfrentado. Quando eventualmente retornava ao trabalho, fazia isso em seus próprios termos, escolhendo projetos que realmente despertavam seu interesse. Sua prioridade já não era a exposição, mas a coerência entre sua vida e suas escolhas. Um amor construído com calma. O relacionamento com Jason Momoa surgiu em um momento diferente de sua vida. Ao contrário das histórias impulsivas frequentemente associadas ao universo das celebridades, a conexão entre eles foi construída gradualmente. Os dois compartilhavam valores relacionados à família, autenticidade e simplicidade. A relação floresceu longe do excesso de atenção pública e ganhou força ao longo dos anos. O que muitos admiravam era a forma harmoniosa como construíram uma família ampliada, baseada em respeito e cooperação. A convivência demonstrava maturidade emocional e valorização dos vínculos afetivos. Durante muito tempo, parecia que ambos haviam encontrado um equilíbrio raro entre amor, independência e estabilidade. Essa fase representou um dos períodos mais tranquilos da vida de Lisa, reforçando sua crença na importância das conexões genuínas. Quando caminhos começam a divergir. Com o passar dos anos, as circunstâncias da vida começaram a mudar. As demandas profissionais aumentaram, novos compromissos surgiram e os ritmos individuais passaram a seguir direções diferentes. Nem toda separação nasce de conflitos intensos. Algumas acontecem porque duas pessoas evoluem de formas distintas. Foi justamente essa percepção que parece ter guiado o encerramento da relação. A decisão foi conduzida com discrição e respeito, sem acusações públicas ou disputas. Em vez de transformar a experiência em espetáculo, ambos optaram por preservar a dignidade construída ao longo dos anos. Essa postura refletiu mais uma vez a maneira como Lisa costuma lidar com mudanças importantes, priorizando reflexão, serenidade e coerência emocional. O poder de recomeçar em silêncio. Após o fim do relacionamento, muitas pessoas esperavam grandes declarações ou transformações públicas. No entanto, Lisa seguiu um caminho diferente. Ela voltou-se ainda mais para a vida privada, fortalecendo os laços familiares e investindo em hábitos que já faziam parte de sua rotina. Em vez de reagir à curiosidade externa, permaneceu fiel ao seu estilo reservado. Esse período evidenciou uma força muitas vezes subestimada,
a capacidade de reconstruir a própria vida sem necessidade de validação pública. Sua serenidade chamou a atenção justamente porque contrastava com os padrões normalmente associados às celebridades. Ao permanecer fiel a si mesma, ela demonstrou que nem toda transformação precisa ser anunciada para ser significativa. Uma vida guiada pela autenticidade. O aspecto mais marcante da trajetória de Lisa Bonet talvez seja sua consistência. Ao longo das décadas, ela continuou tomando decisões baseadas em convicções pessoais, mesmo quando essas escolhas contrariavam expectativas populares. Ela nunca pareceu interessada em reinventar sua imagem para permanecer relevante. Em vez disso, buscou viver de forma alinhada com seus valores, aceitando o envelhecimento, valorizando relações verdadeiras e preservando sua individualidade. Sua história mostra que existe poder em seguir um caminho próprio. Em uma cultura frequentemente obcecada por visibilidade e aprovação, Lisa construiu uma vida baseada em autenticidade.